Fala, pô, Vitor. Meditação de hoje é: sem fé é impossível agradar a Deus. Fala, galera, você que está conosco aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu vou pedir para vocês mais uma vez. Eu sempre achava meio chato o pessoal dizendo assim, curta, não sei o que, compartilha. Mas hoje eu entendo, né? Se você nos ajudar com curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal, o YouTube dá mais relevância. Então nós podemos alcançar mais pessoas através da palavra de Deus. Então eu vou pedir para, se você puder, para o vídeo agora, congela aí, dá ali, senta o dedo no like e aí bora meditar na palavra, beleza? Abra comigo então em Lucas, capítulo 7, nós vamos ler um pouquinho a palavra do Senhor. É bom meditar, beleza? O título da minha Bíblia fala o seguinte: Centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Presta atenção no versículo 4. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando ele já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Gente, olha que forte isso. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize-me, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Olha que interessante. Aí Jesus fala o seguinte: porque também eu sou... Ele continua dizendo: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tendo eu soldados sob o meu poder, eu digo a este: vai, e ele vai. Outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo Jesus, maravilhou-se. Pensa um homem que maravilhou Jesus. Ouvindo Jesus isso, maravilhou-se dele, e voltando-se dizendo à multidão, porque o seguia: digo-vos que nem em Israel tenho achado tamanha fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam seu servo enfermo curado. Amo, gente, amo. Faz um freeze aí na tua Bíblia aí, ó, Lucas capítulo 7. Essa parábola, essa parte que o Senhor nos ensina, na verdade não é uma parábola, na verdade é um acontecimento que realmente houve em Israel, que Jesus nos orienta, né, de nós termos uma fé. E essa fé foi tão maravilhosa desse homem, esse centurião. Ele não era um discípulo, ele não era um apóstolo. E se eu meditar, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não era um pastor, ele não era discípulo, ele não era apóstolo, ele não era um profeta, ele era apenas um centurião. Não era alguém que seguia Jesus constantemente. Mas Jesus, ele chega ao ponto aqui de se maravilhar, chega ao ponto de ficar deslumbrado de tamanha fé que ele encontrou nesse homem. Esse homem é o seguinte, deixa eu passar para vocês o que eu penso sobre essa parte aqui da Bíblia. Esse homem, ele era um homem que ele entendia a autoridade. Ele dizia: olha, eu tenho servos. Se eu dizer para o meu servo, vem para cá, ele vem. Se eu dizer para outro servo, vá para lá, ele vai. Se eu dizer para o meu servo, faz isso, ele vai fazer. Porque eu sou um homem que eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade, assim como eu também estou sujeito às autoridades. Quando ele encontra Jesus, ele diz: olha, eu não sou digno nem que tu vá até a minha casa. E ele fala: basta, Senhor, que tu lance uma palavra e o meu servo será curado. Gente, esse homem, ele descobriu segredos espirituais, coisas que nós, muitas vezes, que estamos dentro da igreja, demoramos anos para descobrir. Esse homem conseguiu ter uma revelação e desvendou mistérios da pessoa, da tamanha autoridade que Jesus tem. E esse homem descobriu em segundos coisas que nós muitas vezes temos dificuldades de enxergar e de ser nos desvendados dos nossos olhos. Esse homem foi desvendado dele em segundos. Ele conseguiu reconhecer a tamanha autoridade que está na pessoa de Jesus. Ao ponto que Jesus fica admirado, diz: nem em todo Israel. Pega lá Pedro,
Pega lá João, pega Tiago, pega outras pessoas. Fala talvez sobre os profetas que tiveram no Velho Testamento. O próprio Jesus, você consegue imaginar isso? O Alfa, o Ômega, a semente da mulher, a pedra da esquina, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala, ele dá testemunho sobre esse homem, nem em toda Israel eu consegui encontrar uma fé do tamanho desse centurião. Um homem que ele era revestido de autoridade, ele tinha pessoas debaixo de autoridade, a qual ele estava acima e alguns estavam abaixo. E ele olha para Jesus, é como se ele gritasse para Jesus, eu sei que tu estás acima de tudo. É como se ele dissesse para Jesus, eu sei, Jesus, que tu estás acima de toda a enfermidade. Eu sei que tu estás acima de toda a autoridade. O que ele disse para Jesus, dizendo, Jesus, tu não precisa nem ir até a minha casa. Basta uma palavra tua. Tamanha revelação. Escute isso. O mundo todo foi formado através da palavra de Deus. Jesus também nos orienta o seguinte, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Então você está entendendo o poder que há na palavra de Deus? O Senhor disse que no início você vai encontrar o Senhor pairando sobre as águas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Senhor depois ele lança a palavra, ele se junta com o verbo e ele fala o seguinte, ele lança a palavra e através da palavra o mundo todo se fez. Então o que eu quero dizer para você com esse vídeo? Que você precisa ter fé, crer nas palavras que saem na boca de Jesus. Muitas vezes existem várias vozes que falam com a gente, voz do medo, voz das incertezas, voz talvez das situações e também circunstâncias. Muitas vozes nós ouvimos e às vezes quando nós ouvimos essas vozes que ecoam aos nossos ouvidos, o que acontece? Tenho medo, quero desistir, quero parar, andei até aqui, não consigo andar mais, porque vozes ecoam aos nossos corações e também nos nossos ouvidos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a fé, ela é muito além daquilo que os seus olhos físicos podem enxergar. A fé consegue enxergar, você consegue enxergar pela fé, muito além que os seus olhos físicos conseguem te levar a fazer você enxergar. Fé, e é tão interessante que nós falamos, gente, sobre fé, porque a Bíblia fala o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não tenho tempo para citar Romanos capítulo 11, senão esse vídeo ficaria bem extenso. Anota aí, Romanos capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Ali, o autor do livro de Hebreus fala, mulheres tiveram de volta seus maridos, depois que já estiveram mortos. Homens foram cerrados ao meio, foram mortos a espadas. Você consegue entender isso? Pessoas que foram além através da fé. E a fé não é em si mesmo, a fé é pela palavra de Deus. Como você adquire fé? Deixa eu dizer para você. Você adquire fé através da palavra e a palavra de Deus. Através da própria palavra. Eu quero incentivar você a ler a palavra, mas não ler somente, mas meditar, porque a fé, ela é oriunda que sai da palavra de Deus. A fé é algo celestial, aonde o Senhor mesmo coloca em você através da sua própria palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Grava isso que eu vou dizer para você. O que move a mão de Deus não é as necessidades. Porque se as necessidades movessem a mão de Deus o tempo todo, não existiria pessoas no mundo com fome. Não existiria pessoas enfermas no mundo. Mas o Senhor deixa explícito como o Senhor responde às nossas vidas através da fé. Deixa eu contar para você uma pequena ilustração que eu ouvi uma história uma vez. Era assim, ó, estavam dois homens num circo. Um estava embaixo e o outro estava lá em cima. Sabe aquele pessoal que faz aquele trapézio e anda sobre as cordas? Um estava lá andando na corda para lá e para cá e o de baixo só contemplando. Chegou uma outra pessoa dizendo, olha que interessante que esse homem que anda para lá e anda para cá, né? Você realmente acredita que esse homem pode andar para lá e para cá com um carrinho de mão, segurando um carrinho de mão, atravessar aquela fita inteira, aquela corda inteira, caminhando sobre ela lá em cima, porém carregando um carrinho de mão? Aí aquela pessoa disse, eu creio,
eu tenho fé nesse homem aqui, ele consegue atravessar empurrando o carrinho de mão. Aí aquele velho senhor olhou para ele e disse, se você tem fé nisso, então vai lá e sobe no carrinho de mão. Aquele jovem olhou e disse, não, aí não é o ponto de eu querer subir no carrinho de mão. Mas você não disse que você crê? Você está entendendo isso, gente? Que ter fé é muito além de você dizer, olha, eu já tenho dinheiro, então eu tenho fé que Deus vai fazer prosperar a minha vida. Eu estou com o meu corpo são, eu tenho fé que Deus é o Deus que cura, né? Porque eu estou bem. A fé, ela ultrapassa esses limites. Porque se você já tem isso, se você já tem tudo que você precisa em suas mãos, você não precisa de fé. Essa é a verdade. E a fé, ela faz nos enxergar a maneira que Deus enxerga. Então o que eu quero dizer para você? Sem fé é impossível agradar a Deus. Faltaria tempo para citar sobre tantas pessoas que através da fé, mulheres tiveram de volta seus maridos. Através da fé, deixa eu dizer para você, o filho da viúva de Naim, lembra? O Senhor toca no esquife, o Senhor ressuscita. Lázaro volta à vida. Tantas pessoas que nós encontramos, cegos voltaram a enxergar, mudos voltaram a falar, surdos voltaram a ouvir. Tudo isso através da fé. E não é a fé no seu braço, é a fé na palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, para poder finalizar esse vídeo. Muitas vozes vão ecoar, principalmente nesses últimos tempos. Muitas vozes podem ecoar. Medo, incertezas, tragédias, pavor, porque muitas pessoas estão morrendo. E eu deixo dizer para você, existe uma fé que o Senhor colocou dentro do seu coração, que ela grita dentro de você. Se você parar para meditar, entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e você clamar ao Senhor, você vai se levantar depois com uma ousadia, com uma coragem, porque o Senhor coloca algo da parte dele dentro de você e vai dizendo, anda mais um pouco. Lembra do Rocky Balboa? Né? Olha, eu ainda não ouvi o sino, levanta e vai de novo. Aí eu ainda não joguei a toalha. Lembra o Rocky Balboa todo quebrado lá, todo, né? Já olhou aquele filme, Rocky Balboa? Né? Todo lá, todo inchado, né? Ali todo suadão. Ele levantava e dizia, olha, ainda não acabou a luta, o sino ainda não soou, não ecoou o sino ainda. Então, enquanto você está vivendo, eu quero dizer para você, não pare. Creia nas promessas do Senhor. Creia naquilo que o Senhor falou para você. Lembra aquela palavra que o Senhor colocou lá quando você se converteu? Ou quando Jesus falou com o teu coração queimou e você creu, e você se levantou e você começou a andar? O Senhor também fala isso também na sua palavra. Lembra que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, sobre essa palavra que o Senhor te lançou, viva por essa palavra. No final da minha vida, eu quero poder citar as palavras que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Eu combati um bom combate, completei a minha carreira aqui nessa vida e no final de tudo, guardei a fé. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo gere fé ao teu coração para transpassar os montes, para ultrapassar as barreiras. Que o Senhor gere fé no teu coração para agradar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Papai está em casa.